É muito comum as pessoas acharem que o empregado doméstico ou a empregada doméstica é só aquele que faz faxina na sua casa. Não ache estranho se você está achando isso agora, porque eu também achava isso. Antes de contar a minha história, eu quero me apresentar para você. Eu sou Michele Coelho, eu sou advogada trabalhista, eu sou especializada em consultoria, mentoria, compliance, tudo desse mundo protetivo da área trabalhista. Te falo para você se inscrever nesse canal, tem muito conteúdo legal, ativa as notificações, dá um curtir para esse conteúdo chegar para muitas pessoas que precisam saber quem é o empregado doméstico. Então, voltando ao que nós estávamos falando, eu ia te contar a minha história. Há bem mais de um ano, nós tivemos uma perda na minha família, que foi a morte da minha avó. E quando a minha avó morreu, a minha mãe, ela, por ter tido uma grande perda na vida dela, ela teve dificuldades em ficar sozinha. E aí foi o momento em que nós fomos procurar uma faxineira para ajudar minha mãe nos serviços de casa. E aí, depois disso, eu tive que procurar uma cuidadora para ficar com a minha mãe nos momentos em que eu não estava em casa. Então, tinha muitas vezes que essa cuidadora chegava a dormir com a minha mãe. Porque, veja bem, eu não podia deixar de trabalhar, eu tinha outras coisas que eu tinha que fazer. Às vezes tinha viagem para reunião, para negócios e não tinha o que fazer. Então, eu me vi de cara com o empregado doméstico, assim, na minha vida, 100%. E assim, para contratar uma faxineira, foi algo que foi muito fácil para mim, eu tirei de letra, porque eu já sabia que a faxineira era empregada doméstica e ok, vou contratar, vou ver o contrato de trabalho que eu quero com ela, se é um contrato individual, um por tempo parcial, se vai ser diarista, vou escolher, vou contratar. Vou colocar as informações no social, tá tudo resolvido. Tenho agora uma empregada doméstica que vai me ajudar minha mãe em casa. Agora, quando chegou a parte do vou contratar uma cuidadora, eu fiquei completamente perdida. Não sabia se eu abria uma empresa, se eu terceirizava com outra empresa, uma cuidadora. Nós chegamos, inclusive, a ligar para algumas empresas para ver se ofereciam esse tipo de serviço. E foi aí que eu comecei a me aprofundar cada vez mais e mais e mais nessa área que é o empregado doméstico, que eu já tinha contato, porque eu sempre fui advogada trabalhista, não é de agora, né? Então eu sempre tive contato e aí foi aí que eu falei assim, pronto, o doméstico entrou na minha vida, inclusive eu me apaixonei por ele, né? Porque o empregado e a empregada doméstica é diferente do empregado urbano, do empregado rural. Então foi aí que ele entrou na minha vida. E eu olhando isso nas minhas pesquisas, me aprofundando para ver a melhor forma de fazer a contratação dessa cuidadora, que iria ficar até mesmo com a minha mãe. E eu pensava, eu lembro que a minha grande preocupação era assim, nossa, ela vai dormir com a minha mãe, então tem que ser uma coisa muito especial, né, que eu vou fazer. E aí nessa contratação, nós fomos olhando tudo, até que eu vi e achei que a cuidadora, ela é uma empregada doméstica. Então ela poderia ser ou uma diarista, né, uma prestadora de serviços diários, e eu não teria problema com registrar a carteira de trabalho, e não teria que terceirizar uma infinidade de coisas que tem o empregado urbano, que é o empregado de empresa normal. E eu também poderia fazer um contrato, só que eu ia contratar no meu nome ou no nome da minha mãe e ia completar os informativos do E-Social. Resolvido isso na minha vida, passou. Eu comecei a ter em mentoria, digo dos meus clientes empresa, tá? Eu tive um dia, um cliente meu que falou assim, Michele, o meu pai, ele tá com câncer e tá fazendo tratamento e ele vai ficar na casa dele e nós vamos precisar contratar um enfermeiro, só que você vai registrar ele com o nome da minha empresa. Como eu já sabia disso, porque eu tinha passado por isso aqui em casa, quando eu fui contratar a cuidadora, que era empregada doméstica, eu falei para ele, bom, a enfermeira não vai registrar na sua empresa, a gente não precisa registrar na sua empresa. A enfermeira, ela é uma empregada doméstica, então a gente pode registrar no seu nome, nós vamos completar todas as informações do E-Social, ver qual que é a melhor forma de contratar, mas você vai contratar uma enfermeira doméstica. Ele também ficou assim, nossa, como assim? Eu nem sabia, é outro mundo. Todo mundo se impressiona, né? Como um outro caso que eu tive também
de um cliente meu, que ele falou assim: Michele, eu preciso contratar um motorista para levar e buscar meus filhos na escola, levar no curso à tarde, levar no inglês, enfim, as diversas atividades que os filhos e a esposa precisavam de ajuda. Então eu preciso contratar esse motorista. Nós vamos entrevistar esse motorista e nós vamos assinar a carteira de trabalho dele aqui com o nome da empresa, ele vai ser empregado da empresa. Foi outro caso que eu também falei, não é empregado da empresa, ele é um empregado doméstico, ele pode ser registrado no seu nome, a gente tem que cumprir todos os requisitos ali do e-social. E aí também outra pessoa que falou assim: nossa, Michele, nunca imaginei que um motorista poderia ser um empregado doméstico. Então assim, tem uma infinidade de exemplos que eu tive como experiência na minha vida prestando consultoria a empresas. Hoje eu também presto consultoria para empregadores domésticos, mas essa experiência eu tive prestando consultoria para empresas. E eu achei muito curioso porque assim, eu poderia passar aqui o dia falando para vocês sobre empregado doméstico, quem é, a quantidade de dúvidas que eu já tive para a contratação de um médico, que também é doméstico, para a contratação de uma babá, que também é empregada doméstica, para a contratação de governanta, já tive caso. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, o E-Social, ele traz 45 tipos de contratações domésticas. E quando eu continuei, né, esses meus estudos, e é um estudo que vai para sempre, né, porque a gente sempre está aprimorando na vida, eu comecei a ver, e eu tive essa percepção na primeira vez que eu pesquisei, desde que eu contratei a cuidadora, né, para minha mãe, que o empregado doméstico, ele está muito mais ligado às características que ele precisa ter para ser um doméstico do que as funções. Então, eu vejo duas características principais, que é esse empregado doméstico trabalhar para uma pessoa física, para você, e para sua família. Isso daí já é uma definição de lei. Então, ele tem que trabalhar para você e para sua família. Tem que trabalhar em um lugar, sem atividade sem fins lucrativos. Então, não necessariamente precisa ser dentro da sua casa, porque veja bem, o motorista não está dentro da sua casa. A babá pode ser que ela não fique totalmente o tempo inteiro dentro da sua casa, porque se você for separada do seu marido, ela vai ficar um tempo na sua casa e um tempo na do seu marido, ou vice-versa. Ou se você for homem, vai ficar um tempo na sua casa e um tempo da sua esposa. E aí, quando você vai percebendo isso, você vai começando a entender outras formas de contratações domésticas. E por isso que o empregado doméstico, ele é tão importante. Porque, primeiro, você pode, se você está contratando esse doméstico na sua empresa, você está contratando errado, você está pagando tudo errado, porque empregado doméstico também tem convenção coletiva de trabalho. Você pode estar pagando até mais caro, porque às vezes o empregado urbano ele é mais caro que o doméstico, porque às vezes traz um monte de benefícios também na convenção coletiva do empregado urbano. Fora que você pode ter problema na Justiça do Trabalho, você pode ter multado, porque é uma contratação completamente errada. Então, assim, é preciso olhar para isso, é preciso entender a contratação do empregado doméstico para poder fazer isso da melhor forma possível e não ter problema na Justiça do Trabalho. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se teve alguma dúvida, me deixa aqui seu comentário que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Até um próximo vídeo. Tchau!